O cinema nos anos 80 foi marcado por algumas tendências que tiveram grande influência sobre a ficção científica nos anos seguintes. Além de uma alta nas aventuras no espaço, vimos também um boom de inovações em efeitos especiais. Além de Star Wars, que originou técnicas totalmente novas de efeitos visuais, e Star Trek, que também apostava agora no cinema, tivemos ainda Tron com seus impressionantes efeitos representando um mundo dentro de um computador. E entre as diversas produções que vieram surfando nessa onda, iniciada pela Guerra nas Estrelas de George Lucas, uma das mais queridas é O Último Guerreiro das Estrelas, uma história carismática e altamente escapista sobre um cara que se tornou a última esperança da galáxia graças à sua habilidade com videogames. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vou falar sobre um filme que foi muito ousado na época com os seus efeitos especiais e hoje tem um lugar especial nos corações de muitos fãs de ficção científica. Roda a vinheta porque agora vamos relembrar O Último Guerreiro das Estrelas. Se você é um fã de terror e ouve o nome de Nick Castle, certamente o primeiro filme que vem na sua mente é Halloween. Mas depois de representar o mal encarnado no filme de Carpenter, Castle iniciou uma breve carreira como diretor, que começou com o suspense Jogo Assassino em 82, que tem como uma das suas estrelas Linda Hamilton, antes de se tornar a lendária Sarah Connor, e seguiu com alguns filmes que provavelmente muitos de vocês viram na televisão algumas vezes, tipo O Pelotão em Apuros, Dennis o Pimentinha e O Último Guerreiro das Estrelas. Influenciado pela onda de filmes espaciais e também pela recente repercussão de Tron, com sua temática de videogame e seus efeitos especiais revolucionários, Castle decidiu apostar em uma ópera espacial diferente, mas que ainda assim pegava bastante emprestado dos clássicos da sua época. Estrelado por Lance Guest, o filme conta a história de Alex Rogan, um jovem que vivia em um trailer com a mãe e o irmão e tinha um sonho: escapar daquela vida monótona e se tornar alguém importante, alguém que realmente faria alguma diferença no mundo e daria orgulho para aqueles que ama. Para escapar um pouco da realidade, Alex passava boa parte do seu tempo livre em uma velha máquina de arcade perto da sua casa, máquina que continha Starfighter, um jogo de guerra no espaço onde a missão era defender a fronteira de invasores alienígenas. Alex se torna realmente bom em Starfighter e depois de conquistar a pontuação mais alta, ele tem uma grande surpresa. O garoto é visitado por Centauri, o inventor do game que praticamente sequestra o Alex. He's got a little proposition for you. You interested? I guess. Hey. E durante a viagem ele se revela um alienígena que estava tentando encontrar os melhores combatentes para uma guerra que vinha acontecendo no espaço. Uma guerra de verdade ao lado dos maiores guerreiros do cosmos. There's a perfectly logical explanation for all this. Aquele jogo de arcade era, na verdade, uma representação de um conflito real que vinha acontecendo entre a Liga Estelar Hylan e o Imperador Zur junto da Armada Kodan. E assim, graças à sua habilidade no jogo, Alex é recrutado para ser o atirador da nave Gunstar e ajudar na proteção da fronteira, um escudo que protegia os planetas da Liga Estelar. Bom, como sabemos bem, diferente dos jogos, na vida real não tem respawn, e o Alex tinha plena consciência disso. Por isso, inicialmente, ele recusa a missão. And here you are, my boy. Here you are. Right, here I am, about to be killed. Killed. You don't seriously think it's dangerous, do you? Mas então, uma série de eventos acontecem e o jovem acaba convencido a se juntar à Liga, pilotando a Gunstar ao lado do piloto Grigg. A ideia inicial de O Último Guerreiro das Estrelas surgiu no início dos anos 80, quando o roteirista Jonathan Battle estava trabalhando em uma agência de publicidade e nos intervalos ele ia até um arcade próximo para conferir os jogos. Vendo as crianças jogando e se baseando na sua leitura mais recente, ele imaginou uma releitura moderna da história da Espada na Pedra, de O Único e Eterno Rei, onde o jovem Arthur é nomeado rei
após remover da pedra a lendária Excalibur. Na sua versão, não seria uma espada cravada em uma pedra, mas sim um jogo altamente desafiador que transmitiria um sinal anunciando o campeão quando alguém atingisse a sua pontuação máxima. Assim, ele começou a desenvolver essa história, que ainda teve que passar por diversas mudanças para se distanciar dos sucessos de George Lucas e Steven Spielberg, cineastas que estavam no auge naquela época e foram grandes influências tanto para o Battle quanto para o Nick Castle. Uma das principais mudanças foi o cenário, que foi trocado do subúrbio norte-americano, que era praticamente um clichê naquela época, para o parque de trailers Starlight Starbright, um lugarzinho simpático, onde todos viviam quase como uma família e que dá um charme especial para esse filme. Se espelhando bastante em outras produções de ficção científica da época, O Último Guerreiro das Estrelas tem cenários e efeitos práticos realmente muito competentes. Os interiores das naves e estações espaciais se baseiam muito na estética setentista, apostando com força nas cores neutras e a presença dos tradicionais painéis luminosos e monitores, que não podiam faltar nos filmes de espaço. Já os alienígenas, apesar de serem máscaras e próteses de maquiagem, têm um visual e movimentação que são realmente muito bons, considerando as limitações, obviamente. Além do Centauri, que garante um dos principais jump scares do filme, eu também gostei muito dos aliens da Armada Kodan, que tem um visual meio monstruoso, típico dos vilões daquela época, e o Grigg, o simpático piloto interpretado pelo Dan Hurley, que se torna o grande companheiro de Alex nessa aventura. Mesmo com as limitações da máscara, Grigg consegue ser bastante expressivo, e o seu visual provavelmente foi uma inspiração para o incrível Jeriba de Inimigo Meu. Afinal, a semelhança é inegável. Por falar em inspirações, O Último Guerreiro das Estrelas inspirou também De Volta para o Futuro. O carro estelar pilotado por Centauri é uma criação do renomado artista Ron Cobb, que se baseou no visual do DeLorean e acrescentou uns toques de spinners do Blade Runner ao veículo. Ron Cobb, que depois foi o responsável pelo visual do DeLorean do Dr. Brown em De Volta para o Futuro. Nota-se claramente que ele se inspirou no seu trabalho anterior para criar a Máquina do Tempo, incluindo nela algumas características que a aproximam bastante do carro de Centauri. E se ainda assim você tem alguma dúvida sobre essa inspiração, olha ele aí no segundo De Volta para o Futuro. Mas agora vamos falar sobre a parte dos efeitos 3D do filme, porque é aí que a coisa fica interessante. Vendo hoje, as suas cenas espaciais podem parecer uma coisa feia, ultrapassada. Isso em tempos em que já tínhamos Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Alien, o Oitavo Passageiro, Star Wars, entre várias outras produções que deixavam bem claro que os efeitos práticos que combinavam modelos físicos, tela verde e pintura mate já tinham alcançado níveis bastante avançados. Porém, O Último Guerreiro das Estrelas foi produzido com a mentalidade de cruzar novas fronteiras no cinema. Junto de produções como Tron e O Voo do Navegador, esse filme foi um dos primeiros a ousarem apostar fortemente no uso de imagens geradas por computador. E ele ainda teria um diferencial. As imagens digitais não seriam usadas para representar só coisas do mundo digital, como alguns filmes da época já faziam. Elas seriam usadas para representar coisas reais dentro daquele universo. As naves, os asteroides, os combates espaciais. Foram 27 minutos de efeitos renderizados em um supercomputador Cray XMP, essa coisinha aí que mais parece algo saído de um filme de ficção científica, e para a época essa foi considerada uma quantidade enorme de CGI num filme. Pois é, se hoje nós temos essas produções que são feitas completamente ou quase completamente em computação gráfica, foi porque obras como O Último Guerreiro das Estrelas tiveram a coragem de apostar nessas tecnologias lá nos anos 80, quando tudo ainda era uma grande novidade. Aliás, as naves do filme também foram criações do designer de produção Ron Cobb, na época já bastante conhecido pelos seus designs para produções de ficção científica.
incluindo Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott. Segundo Castle, o Cobb foi essencial para que o filme tivesse o melhor resultado possível. E uma das maiores preocupações do designer foi a criação da Gunstar, a nave principal do filme. Inicialmente, a Gunstar digital foi criada usando apenas formas geométricas básicas, mas à medida em que a produção foi seguindo e a equipe foi dominando as novas tecnologias, o seu modelo foi sendo aperfeiçoado. Porque sim, muitas das técnicas foram aprendidas durante a produção e isso quase acabou na demissão da equipe de efeitos digitais. O coordenador de efeitos visuais do filme conta em um documentário que vez ou outra surgiam uns burburinhos nos cubículos onde as pessoas estavam trabalhando e quando ele ia ver era porque alguém tinha conseguido programar algo novo. Aquelas pessoas estavam tentando criar partículas e coisas assim quando não se existia nem modelo para isso. Tudo era novidade, então todo mundo ficava super animado quando alguém conseguia aprender alguma coisa nova. Mas por fim, justamente por conta de toda essa novidade, a produção do filme foi extremamente apressada e nem tudo saiu como deveria. Prazos apertados e problemas de renderização refletiram no resultado final. Muitas vezes eles só conseguiam ter ideia de como uma cena ficaria quando ela estava quase pronta, e em muitos casos não tinha o que se fazer quando as coisas não saíam como planejado. Uma das maiores frustrações de Cobb foi a cena em que o Alex esconde a Gunstar em um asteroide que, segundo ele, ficou parecendo sorvete derretido. Mas essa opção pelo 3D não foi uma coisa que veio do nada. Os seus efeitos de computador foram um trabalho da Digital Productions, empresa de animação fundada em 82 por John Whitney Jr. e Gary Demos, dois veteranos da indústria que haviam trabalhado nos efeitos CGI de Tron. A Digital Productions tinha prometido aos produtores efeitos digitais na metade do tempo e a 1/3 do custo de efeitos tradicionais, o que de fato foi cumprido e por sorte, porque o filme teve uma recepção bem mais ou menos em bilheteria. Diferente de muitas obras da ficção científica que usam suas alegorias para falar de questões sérias e complexas do mundo real, O Último Guerreiro das Estrelas é uma aventura verdadeiramente escapista. Sabe quando você é mais novo e fica imaginando uns eventos extraordinários acontecendo? Tipo a cidade sendo invadida por bonecos de massa e você sendo recrutado para ser um Power Ranger? Ou então você descobrindo que tem uma habilidade especial que vai te tornar um herói salvador do mundo, no maior estilo histórias em quadrinhos? Esse é o principal sentimento desse filme, a realização da fantasia escapista de um jovem querendo fugir da monotonia diária. Uma mudança naquelas proporções era tudo que Alex mais queria, e agora cabia a ele decidir se ia ou não agarrar com tudo aquela oportunidade. Para você ver o quanto ele é escapista, o quanto ele é o oposto de pé no chão, o Alex tem uma saga relativamente parecida com a do Amuro, do anime Gundam. Porém, se ver forçado a lutar em uma guerra e até matar outros seres vivos não afeta o Alex em absolutamente nada. Ele até gosta de se tornar o herói da galáxia. Mas eu não estou falando que isso é um ponto negativo. Na verdade, é dessa forma, totalmente despretensioso, que o filme nos apresenta uma história leve e divertida, com boas pitadas de comédia e algumas cenas inesperadas dignas de um filme de terror, a maioria protagonizadas pelo Unidade Beta, o robô enviado para substituir Alex enquanto ele lutava na guerra no espaço. Lewis, you're having a terrible nightmare. Go back to sleep. Aliás, os mais atentos devem ter reparado que o Alex Beta parecia bem estranho em algumas cenas. E não foi uma coisa intencional para diferenciar os personagens ou algo assim. Quando o filme foi exibido para as audiências de teste, as pessoas gostaram muito dos momentos engraçados daquele robô perdido no meio dos terráqueos. Então eles decidiram depois gravar mais cenas com ele. Acontece que o Guest já tinha cortado o cabelo, então ele teve que usar uma peruca
bem fajuta para fazer essas cenas, e para completar, o ator ainda ficou doente durante as regravações, o que criou a necessidade de usar maquiagem para esconder a sua palidez. Outra coisa que chama a atenção em O Último Guerreiro das Estrelas é o seu elenco, repleto de nomes que também figuraram em Star Trek. Will Wheaton, que é um ícone nerd, foi o protagonista de Conta Comigo e depois ainda fez o Wesley Crusher em Star Trek, seria um dos coadjuvantes, porém as suas cenas foram todas cortadas e ele acabou aparecendo apenas no fundo em algumas cenas. Além dele, Dan Mason, Norman Snow, Mark Lamo, Barbara Bosson e Geoffrey Blake também estiveram em Star Trek, sem contar a vovó, interpretada pela Meg Willie, que foi um dos talosianos no episódio piloto da série. Mas um dos maiores destaques desse elenco definitivamente é o ator e cantor Robert Preston, que entregou uma atuação incrível como Centauri. Na época, Preston já era um veterano, sendo conhecido principalmente pelo papel do professor Harold Hill no musical dos anos 50 Vendedor de Ilusões. E ao interpretar o excêntrico alienígena, Preston conseguiu entregar uma energia única, que casou perfeitamente com seu personagem, que aliás foi reescrito pelo Battle com inspiração no professor Hill. Centauri foi o último papel de Preston no cinema, fechando com chave de ouro sua carreira antes do seu falecimento em 87. Unindo uma história simples, mas que tem coração, e um elenco cheio de carisma, O Último Guerreiro das Estrelas consegue entregar uma aventura divertida para pessoas de todas as idades. Não é difícil entender porque hoje ele é tão querido mesmo com as suas limitações. Porém, nem sempre as coisas foram assim. Apesar de hoje ter esse reconhecimento, como eu falei anteriormente, O Último Guerreiro das Estrelas teve uma recepção bem mediana. E um dos principais motivos apontados pela crítica foi o fato dele ser derivativo demais de outras obras da mesma época. Foi só quando chegou na televisão que ele começou a conquistar o status de clássico cult que tem hoje. E com a falta de sucesso nessa fase inicial, se foram também a possibilidade de uma trilogia, que era a intenção do Battle, e o lançamento de um jogo baseado no filme. Sim, além de uma linha de brinquedos que chegou a ganhar protótipos, mas nunca foi lançada, a ideia era aproveitar também essa temática de videogame para lançar um jogo de arcade de O Último Guerreiro das Estrelas, desenvolvido pela Atari. O jogo até foi anunciado nos créditos finais do longa e traria uma nova tecnologia para tentar emular as batalhas de Starfighter, porque o que aparece ali no filme ainda não era uma realidade nos jogos. Porém, durante a fase de pós-produção do filme, os executivos da Atari foram conferir o resultado e quando viram, acharam que aquilo dificilmente seria um sucesso. Por conta disso, o projeto foi cancelado. Além dessa de arcade, chegaram a ser iniciadas também algumas versões para consoles caseiros, que não saíram da fase de protótipo, e uma para computadores, que foi modificada e lançada posteriormente como Star Raiders 2, enquanto a sua versão do Atari 2600 saiu com o título Solaris. Em 1990, até foi lançado para o Nintendinho um jogo chamado The Last Starfighter, porém ele era nada mais do que um reskin do Uridium do Commodore 64, com novos sprites, tela de título e trilha sonora. Só uma tentativa tardia de ganhar uns trocados em cima do nome do filme. Hoje, o mais próximo de você poder jogar Starfighter é através de um game grátis lançado em 2007 pela Rogue Synapse para PC. Apesar do gabinete original ter sido destruído, eles até recriaram a máquina de Starfighter usando uma réplica feita para um documentário oficial do filme. À medida em que o tempo foi passando, o interesse em trazer de volta O Último Guerreiro das Estrelas foi se tornando cada vez maior. Em 2008, uma sequência chegou a ser listada e despertou o interesse de alguns cineastas como Steven Spielberg e Seth Rogen, porém a produção acabou caindo num limbo por um motivo bastante complicado. Ninguém sabia com quem estavam os direitos do filme. Se estava com a Universal, se estava com a Warner, que tinha comprado a antiga produtora do filme, se era o Jonathan Battle que tinha os direitos. Enfim, foram diversas tentativas de fazer sequências e reboots, sendo a mais recente uma que foi anunciada em 2018 pelo Gary Whitta, roteirista que foi responsável pelo primeiro esboço do roteiro do Rogue One.
O Ito disse que estava trabalhando junto com o Battle em um novo filme da franquia e em 2021 ele chegou até a postar no seu canal do YouTube uma série de conceitos desse projeto que promete ser uma combinação de reboot e sequência. Apresentado com o título The Last Starfighters, ao que tudo indica, o filme pode trazer o Alex e a Meg, agora mais velhos, treinando novos combatentes para a Liga Estelar. Uma história que, segundo ele, vem com a promessa de honrar o legado do clássico enquanto passa o controle para uma nova geração. E agora é uma questão de tempo para ver se essa sequência vai acontecer ou não. O que sabemos é que o legado de O Último Guerreiro das Estrelas é algo que vive até hoje, graças à sua coragem em inovar com novas tecnologias e ao carinho dos fãs. Um filme que pode pecar na originalidade e ser uma simples história de bem contra o mal, mas que definitivamente deixou a sua marca no cinema. Com suas naves digitais, asteroides de sorvete derretido e a história de um garoto que inesperadamente acaba dentro do seu maior sonho, aprendemos que o céu não é o limite quando tentamos alcançar as estrelas.